Minutos aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista ao vivo, chegando para o nosso ouvinte com um dos coordenadores de comunicação da campanha do ex-presidente Lula à presidência, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Prefeito, bom dia, muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Band que nos acompanham. Estou meio afônico, então desculpa aí se... dificuldade para falar. Mas o som do senhor está chegando muito bem aqui para a gente, viu, prefeito? Queria começar perguntando para o senhor, nessa reta final, menos de 10 dias para o segundo turno, qual que é a estratégia de comunicação da campanha do ex-presidente Lula? Olha, Thaís, nós temos procurado manter a campanha do presidente Lula na linha de dialogar sobre a realidade da vida do povo brasileiro. Nós temos procurado tratar daqueles problemas que são problemas efetivos, né? Aquilo que tem afetado a vida da população. É tratado do processo inflacionário, tratado da perda real de ganho do salário mínimo, tratado da questão do desemprego, da falta de perspectiva, dessa situação difícil que a economia brasileira vive, das dificuldades que o Brasil hoje encontra, inclusive de se posicionar internacionalmente por conta da falta de uma política ambiental que tem dificultado, inclusive, as relações comerciais do Brasil. Enfim, nós estamos procurando dialogar sobre propostas para a solução desses problemas, né? O presidente Lula tem falado muito sobre a situação de endividamento das famílias brasileiras. 80% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Ele apresentou um programa para que a gente possa, ele ganhando as eleições, os bancos públicos refinanciarem as dívidas das famílias para que a gente possa recuperar o crédito, recuperando o crédito, recuperar a capacidade de consumo da população, que é importante para a retomada do crescimento econômico. Nós estamos vendo aí a perspectiva de um PIB de 1% de crescimento, que efetivamente não dá conta das demandas reais da nossa população. O presidente Lula tem falado muito de uma política de financiamento para o empreendedor, para aquele que quer começar, né, a sua vida com um pequeno negócio, né, a sua vida como autônomo, como um trabalhador autônomo. Temos milhões e milhões de brasileiras e brasileiros que têm a vontade de empreender e que precisam de apoio, precisam de uma linha de crédito. O presidente Lula tem falado de algo que é real na vida da nossa população, que é o não reajuste do salário mínimo, que impacta milhões e milhões de brasileiros que vivem com salário mínimo, os aposentados hoje que vivem com salário mínimo. Enfim, são propostas que dialogam com a vida real da população. E nós vamos manter a campanha nessa linha, dialogando sobre propostas para que a gente possa enfrentar os problemas reais da nossa população. Prefeito, bom dia, Pedro, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, né? Primeiro que o debate da Band continua repercutindo ainda, é impressionante, né, como as pessoas ainda estão falando do encontro do domingo passado, Lula e Bolsonaro frente a frente pela primeira vez, um debate histórico, né, que marcou época pelo modelo. O senhor participou das tratativas aí pelo Partido dos Trabalhadores, por isso que eu estou também tocando nesse assunto aqui, porque o desempenho dos dois candidatos, né, está sendo comentado nas entrevistas, nas campanhas estão tratando os assuntos que foram tocados no último domingo, e tem uma questão que é muito importante, que é a economia, que é essa que o senhor estava tangenciando aqui, né? Por que os candidatos não são diretos assim? A gente entrevistou outro dia aqui o Alexandre Padilha, e ele falava, não, o presidente Lula vai ser eleito, assim que ele for eleito e tiver pé das coisas, ele vai anunciar o seu programa de governo. Mas eu fiz a pergunta para ele e repito para o senhor. Falar isso para o eleitor não é mais ou menos como pedir um cheque em branco para o eleitor e falar, o que eu fiz lá atrás é o meu cartão de visita, mas o que eu vou fazer lá na frente eu só vou contar depois para vocês? Olha, Pedro, é muito difícil para a gente ser bem pragmático aqui. É muito difícil, no horário eleitoral, você aprofundar o que é um programa econômico de um candidato.
E aí eu digo de forma geral, das duas candidaturas que estão no segundo turno. Claro que o presidente Lula tem uma proposta econômica para o Brasil. E quando ele é chamado para debates, para diálogos mais de aprofundamento, ele tem aprofundado as suas propostas, ele tem debatido as suas propostas. Agora, no programa eleitoral, você apresenta a proposta no macro, né? Eu estava dizendo agora há pouco do quanto que é importante para o presidente Lula um programa de recuperação do crédito das famílias brasileiras. Nós temos 80% das famílias brasileiras hoje endividadas. É importante que exista um programa para que os bancos públicos, por exemplo, refinanciem essa dívida. É o famoso, temos que limpar o nome das famílias brasileiras para que elas possam retomar o crédito, e elas retomando o crédito, a economia volta, o comércio vende mais, a indústria fabrica mais, portanto a economia volta a crescer, gera empregos. Quando o presidente Lula é chamado a debater sobre um programa econômico, ele tem falado, né? O que o presidente Lula tem dito, Pedro, o tempo todo, muitas vezes a gente fica, e vocês que todos os dias dialogam com o povo brasileiro por meio da audiência da Band sobre a situação econômica do Brasil, nós estamos falando de desemprego, mais de 10 milhões de brasileiros desempregados, nós estamos falando de endividamento das famílias, nós estamos falando, né, do empobrecimento, da pobreza de milhões e milhões de brasileiros, mais de 30 milhões de brasileiros hoje não têm sequer segurança alimentar, não estão comendo. Quando a gente fala disso aí, a gente acaba entrando nos indicadores econômicos, que são importantes. Mas o que o presidente Lula tem dito é o seguinte: o Brasil precisa ter um programa de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico sustentável. O que é um programa de desenvolvimento econômico que seja sustentável? É que a gente entenda no médio e no longo prazo o que vai acontecer. A economia nunca pode ser pensada no curto prazo. Nós estamos vendo aí, eu não estou dizendo que seja ruim, né? Eu só estou dizendo que são medidas de curto prazo. Agora utilizar né, um programa de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, para que as pessoas se endividem, né? Fazer disso uma âncora para que as famílias adquiram empréstimos. Qual é o princípio do consignado, do crédito consignado? O princípio consignado é que o trabalhador ele tem um ativo. Qual é o ativo do trabalhador? É o salário. Então, se o trabalhador tem um ativo e é o salário, ele pode vender esse ativo, ou seja, ele pode entregar esse ativo como garantia e buscar crédito. O que é um programa de transferência de renda? É o Estado brasileiro, é o governo brasileiro repassando renda, portanto, dinheiro do orçamento, dinheiro da sociedade brasileira para as pessoas que estão passando por dificuldade. Como que isso pode ser um ativo para você ancorar uma operação de crédito? Evidente que você está jogando milhões e milhões de brasileiros numa situação de precarização, porque a hora que o Auxílio Brasil deixar de ser 600, porque só tem orçamento, nós sabemos disso. O governo diz o contrário, mas nós sabemos e nós temos a obrigação de informar a população. A garantia de R$600 é só esse ano, o ano que vem volta a ser 400, porque não há orçamento, não está na LDO, que é a lei que estabelece o orçamento, que o auxílio será de 600 no ano que vem, não está no orçamento desse ano, que o auxílio será 600 no ano que vem. Ano que vem, legalmente, ele será 400. Então, quase 50% do que as famílias receberiam vai para pagar o endividamento num juro de 3,5% ao mês, chega a ser quase 50% do valor adquirido. Então, claro que isso vai aumentar ainda mais o endividamento das famílias, vai aumentar a precarização, porque quem pega o auxílio porque precisa. Se precisa, essa parcela lá na frente vai fazer falta para pôr comida na mesa. Então, tudo isso precisa ser debatido. Prefeito, isso é curto prazo, médio prazo, Pedro. Deixa eu aproveitar aqui que o senhor está tratando desse assunto. Até onde vai o assistencialismo, hein? Qual é o parâmetro que vocês, dentro da campanha, vocês discutem isso?
Sim, Pedro, o que eu penso é o seguinte: todo programa de transferência de renda, ele tem que ter uma porta de saída, né? Você socorre a família quando ela precisa, mas você tem que auxiliar essa família. Por que eu penso que o auxílio deveria ser um programa e não só um repasse de verba? O que é um programa como é o Bolsa Família? Você dá um dinheiro para a família, mas a família tem que pôr a criança na escola. Como que a gente rompe com o ciclo da exclusão social? É pela educação. Então, se a família recebe um dinheiro, a criança tem que estar na escola. A criança tem que estar inserida na política de saúde pública. Portanto, se a família recebe dinheiro, essa criança tem que estar passando pelo médico, essa criança tem que estar em dia com a carteira de vacinação, e essa família tem que estar inserida em outros programas, como o programa de qualificação profissional, para que ela possa ter a porta de saída. Ou seja, para que essa família que receba essa ajuda no momento de desespero possa ter porta de saída. E qual é a porta de saída? É o trabalho. O trabalho é a porta de saída. Então, se uma família está em vulnerabilidade porque o desemprego chegou no seio dessa família, tem que ter uma porta de saída. Você ajuda, mas tem que ter a porta de saída. Isso é programa. Isso é um programa que, senão, fica apenas repasse de dinheiro e você não cria perspectiva para que essa família saia dessa situação de vulnerabilidade. Isso significa nós debatermos um programa de desenvolvimento econômico que seja sustentável. Portanto, que a gente consiga enxergar o que será o Brasil no médio prazo, o que será o Brasil no longo prazo, quais as cadeias produtivas que nós vamos apoiar para que os empregos sejam gerados, qual é a nossa política de crédito para que a pequena e média empresa possa crescer, possa gerar empregos. Isso é um programa de desenvolvimento econômico sustentável e é isso que o presidente Lula tem defendido. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, um dos coordenadores de comunicação da campanha de Lula à presidência da República, está ao vivo conosco, agora aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Prefeito, queria voltar a falar a respeito da comunicação das campanhas, não é? Muitos ouvintes aqui têm se manifestado de forma incomodada com o grau de agressividade que é visto hoje nas duas campanhas, tanto na de Lula quanto na de Bolsonaro, especialmente naqueles spots, nas inserções que são distribuídas ao longo das programações de rádios e TVs de todo o Brasil. Em relação à campanha do ex-presidente Lula, o senhor está satisfeito com a utilização que está sendo feita desse espaço? Olha, Thaís, eu queria muito dizer para você que eu estou, mas não estou, porque eu penso que nós deveríamos estar discutindo propostas para a vida do povo brasileiro. Eu penso que o horário eleitoral tem que ser utilizado para isso, mas infelizmente você tem que usar para rebater fake news que são despejadas nas redes sociais, você tem que usar para rebater mentiras que são ditas no programa eleitoral. Então você acaba usando uma parte do tempo para rebater aquilo que, na minha avaliação, eu não estou fazendo nenhuma crítica gratuita aqui. Eu penso que a justiça eleitoral, e eu estou vendo algumas ações, eu não estou dizendo que a justiça eleitoral não esteja agindo, mas talvez tenha que agir com mais celeridade para tirar do ar, tanto das redes sociais como do programa eleitoral, as mentiras. Porque se tirar do ar as mentiras de forma rápida, por exemplo, a outra campanha não precisa entrar e usar o programa eleitoral para desmentir. Hoje, no caso da campanha do presidente Lula, a gente precisa ficar desmentindo o tempo todo. O presidente Lula defende banheiro unissex. Onde que ele defende banheiro unissex? Isso é mentira. Então a gente tem que ir para o programa eleitoral e desmentir. O presidente Lula vai fechar igrejas. O presidente Lula governou o Brasil 8 anos. Ele que aprovou a lei da liberdade religiosa, ele que aprovou a lei que reconhece a marcha para Jesus. Então a gente tem que ir para o programa eleitoral e rebater mentira. O presidente Lula é a favor do aborto. Onde que tem uma frase do presidente Lula defendendo o aborto? A gente tem que ir para o programa eleitoral e rebater mentiras. O presidente Lula é a favor da descriminalização da droga. Onde que tem uma frase do presidente Lula falando isso? Então a gente tem que ir para o programa eleitoral e rebater mentira. Fora aquilo que está nas redes sociais, é fake news todo dia, fake news é montagem da voz do presidente Lula, é montagem da imagem do presidente Lula. Então você gasta uma energia imensa,
rebatendo mentiras o tempo todo. Então, se a Justiça Eleitoral, talvez, e a legislação, acho que tem que aprimorar para isso, né, for mais ágil na retirada das mentiras, nós vamos gastar menos tempo com isso, menos tempo fazendo o contraponto, menos tempo criando o contraponto, e certamente vamos gastar mais tempo defendendo propostas, falando, né, das nossas propostas para as famílias endividadas, para o pequeno e médio empreendedor, falando das propostas econômicas para que o Brasil possa crescer, gerar empregos. Infelizmente, a dinâmica da campanha eleitoral hoje é outra, é você ficar o tempo todo enfrentando tanto as mentiras das redes como as mentiras do horário eleitoral. Prefeito de Araraquara, Edinho Silva, um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula. Aqui tem espaço para todo mundo na Rádio Bandeirantes. Falou com a gente nessa manhã aqui um pouco mais sobre as propostas do programa de governo e o que defende o candidato Lula, que está concorrendo à presidência da República contra Jair Bolsonaro. Obrigado pela entrevista, prefeito. Até uma próxima. Agradeço, Pedro. Um grande abraço a você, a Thaís. Parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Minha saudação também a todos os ouvintes e quem nos acompanha também pela internet. Muito obrigado. Obrigada.